E aí, belezinhas? Estão firmes aí? Estão aguentando o curso até o final? Claro, tem que aguentar, né, pessoal? A gente já está quase chegando, né? Agora a gente tem aí mais algumas aulas ainda, mas acho que a grande parte, a pior parte, vamos dizer assim, já passou, né? Aguente até o final, vá até a última aula, é importante. Aqui estão todos os temas que eventualmente vão ser cobrados de você na prova da OAB, tá certo? Então, assim, você precisa desse curso, você precisa lembrar essas coisas se você já está no final da faculdade, você precisa reaprender algumas coisas se eventualmente, quando você estudou Direito Constitucional, o teu professor ainda não trabalhava com esses temas ou esses temas ainda não eram tratados na disciplina de Direito Constitucional. Então, que bom que você aguentou, que bom que você está firme até aqui. Vamos falar sobre controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade é algo de muito importante. Também cai bastante na prova da OAB. Sempre pelo menos uma questão de controle de constitucionalidade terá. Por quê? Porque você, como advogado, vai utilizar muito o controle de constitucionalidade. É uma coisa até que eu acho interessante que os advogados muitas vezes, né, como aprendem direito constitucional mais no começo da faculdade, às vezes depois que eles se formam, eles não têm noção de quão útil podia ser para eles terem conhecimento dos instrumentos do controle de constitucionalidade. Tá, professora, mas o que é o controle de constitucionalidade? Basicamente, a ideia do controle de constitucionalidade é o seguinte: a Constituição, nós já falamos sobre isso, principalmente lá nas nossas aulas introdutórias, a Constituição é o topo do ordenamento jurídico, certo? A Constituição, ela é a norma jurídica suprema, ela é a norma que está acima de todas as outras normas. Só que só tem sentido eu falar isso se eu tiver mecanismos que me assegurem, que me garantam que as normas que estão abaixo da Constituição não vão violar a Constituição. Porque eu falar que a Constituição é suprema, que a Constituição está no topo do ordenamento jurídico e permitir que o Congresso Nacional fique criando leis infraconstitucionais que violem a Constituição Federal, ou permitir que os estados criem leis estaduais que violem a Constituição, ou permitir, né? Aí não tem sentido eu afirmar que a Constituição é suprema. Então, basicamente, a ideia do controle de constitucionalidade é a existência e criação de mecanismos que vão possibilitar, que vão me permitir fiscalizar a constitucionalidade das normas, verificar se as leis infraconstitucionais estão de acordo com o texto e com a essência, né, com a materialidade do que está previsto na Constituição Federal. E aí, se eventualmente essas normas infraconstitucionais não estiverem de acordo com o que está previsto na Constituição, eu preciso tirá-las do ordenamento jurídico. Eu preciso jogá-las para fora do ordenamento jurídico, ou eu preciso lhes dar uma interpretação que seja compatível com a Constituição. Então, essa é a ideia do controle de constitucionalidade. Esse controle, ele pode ser, e agora eu vou tratar aqui com classificações bem didáticas, bem simples, tá? Mas que vocês precisam saber. Ele pode ser formal ou material. O que é um controle de constitucionalidade formal? É quando você vai verificar se a lei infraconstitucional ela está de acordo com o texto constitucional. Então você vai ver o artigo, o inciso, enfim, o dispositivo da Constituição e vai ver a lei infraconstitucional que você está querendo comparar e vai verificar se esse texto da lei infraconstitucional está de acordo com o texto da Constituição, inconstitucionalidade formal. Mas, além da inconstitucionalidade formal, você tem também a inconstitucionalidade material, que é uma questão de essência, que é uma questão de conteúdo. Então, quando você for verificar a constitucionalidade e inconstitucionalidade material, você vai verificar se aquela lei infraconstitucional, se o que ela determina, se o que ela direciona, se o que ela aspira tem sentido diante do que está previsto na Constituição. Às vezes, você não consegue verificar isso simplesmente pela análise do texto, não é uma questão de forma. Não é que a lei que foi produzida diferentemente do que a Constituição previa. Por exemplo, assim, não é porque a Constituição previa que a lei teria um quórum de maioria absoluta e você aprovou com maioria simples, e isso é uma inconstitucionalidade. Às vezes a inconstitucionalidade está no conteúdo, está na essência. Aquela lei pode até ser formalmente constitucional, ela pode até estar de acordo com o que né, o procedimento que teria que ter sido realizado para essa lei ser criada, mas na sua essência
né, o conteúdo dessa lei, ele não está de acordo com a Constituição. Então, a inconstitucionalidade ela pode ser tanto formal, quanto ela pode ser material. Além da inconstitucionalidade formal e inconstitucionalidade material, nós temos outra classificação, que é a inconstitucionalidade por ação e a inconstitucionalidade por omissão. Por ação é propriamente quando você tem uma lei infraconstitucional que é inconstitucional. Você cria uma lei inconstitucional, você faz uma lei inconstitucional. O Congresso produz uma lei e essa lei contraria o texto ou contraria o sentido da Constituição. É diferente das hipóteses de omissão inconstitucional. O que é uma omissão inconstitucional? É quando o legislador deveria ter produzido uma lei, a Constituição pede uma lei e o legislador não a produz. Quando o legislador não produz a lei, ele também age de maneira inconstitucional. Ele também viola a Constituição, mas não por uma ação que ele toma, e sim por uma omissão. Não por um produzir a lei, mas sim por não produzir a lei que a Constituição exigia que ele produzisse. Então, nessa classificação, você pode ter uma inconstitucionalidade por ação, né? O Poder Legislativo cria uma lei que viola a Constituição, ou você pode ter uma inconstitucionalidade por omissão. O Poder Legislativo deixa de criar aquela lei infraconstitucional que a Constituição exigia que fosse criada. Controle de constitucionalidade, ele pode ser um controle político ou ele pode ser um controle jurisdicional. Vocês estão mais acostumados a trabalhar com a figura do controle jurisdicional. Então, quando você pensa assim, no recurso extraordinário que você manejou, alegando uma inconstitucionalidade e tal, você está pensando no controle jurisdicional, é o Poder Judiciário quem vai analisar a inconstitucionalidade dessa norma. Ou quando você pensa, às vezes, numa ação direta de inconstitucionalidade, numa ação direta interventiva, numa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, numa ação declaratória de constitucionalidade, numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, tudo isso são espécies, né, de controle de constitucionalidade que são realizados pelo Poder Judiciário. Mas não existe controle de constitucionalidade realizado apenas pelo Poder Judiciário. É possível também que a gente tenha um controle de constitucionalidade que é realizado pelos poderes políticos. Quando isso, professora? Se você lembra bem, se você se recorda bem do poder, do processo legislativo, você vai lembrar que a gente tem, por exemplo, uma comissão no Congresso Nacional, na Casa, né, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, chamada, né, que são as comissões de Constituição e Justiça. A finalidade da Comissão de Constituição e Justiça é exatamente a finalidade dela é a de verificar se o projeto de lei que foi apresentado está ou não está de acordo com o texto constitucional, com o sentido das normas constitucionais. Então, esse é um controle político, é um controle que se faz da constitucionalidade das normas, mas que é feito pelo próprio Poder Legislativo. Bem como você tem um controle de constitucionalidade que é realizado pelo próprio Poder Executivo, lembra disso? Em que situação você tem um controle de constitucionalidade realizado pelo Poder Executivo? Lá, quando você pensar na situação da sanção ou do veto, lembram disso? O presidente da República ele pode vetar um determinado projeto de lei e as razões do veto podem ser políticas ou podem ser jurídicas. Quando a razão for política, é porque contraria o interesse público, contraria o plano de governo do presidente da República. E quando o veto for jurídico, é porque o presidente da República entende que há uma inconstitucionalidade naquele projeto de lei. Então, não deixa de ser uma forma de controle de constitucionalidade, mas que não é realizado por um órgão jurisdicional, e sim é realizado pelo próprio Poder Executivo, tá certo? O controle de constitucionalidade pode ser incidental ou pode ser principal. O que é isso? Quando o controle de constitucionalidade ele é incidental, significa que você tem uma questão entre A e B, um caso concreto, uma discussão entre A e B, e para você resolver essa questão, você precisa discutir quanto à constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei que está sendo aplicada na resolução desse conflito. Então, por exemplo, eu selo um contrato com você e a gente define a aplicação de uma taxa de juros X que está prevista numa lei.
você vem me cobrar, né, esse empréstimo que a gente fez. E eu digo para você, tudo bem, eu quero te pagar, mas eu não vou pagar essa taxa de juros, porque eu entendo que esta lei, com essa fixação de taxa de juros, é inconstitucional. Nesse caso, nós temos uma questão de inconstitucionalidade para trabalhar? Temos. Mas ela é a questão principal? Não. A questão principal é se eu devo para você, se eu vou pagar para você e quanto eu vou pagar para você. É isso que nos interessa. Só que para a gente chegar na resolução desse conflito, a gente vai precisar passar pela discussão da inconstitucionalidade daquela lei que fixou a taxa. Então, assim, a questão aqui da inconstitucionalidade, ela não é a principal, ela é a incidental. A questão principal é o dever, né, o conflito entre eu e você. A questão incidental é se essa lei que fixou essa taxa é ou não é constitucional, que é diferente das situações em que a inconstitucionalidade ela é feita pela via principal. O que isso quer dizer? Que a nossa principal tese, a nossa principal discussão é a inconstitucionalidade da norma, independentemente da existência de um caso concreto, de um conflito entre partes. As ações diretas, que são aquelas que eu já referi, né, a DIN, a DECOM, a DPF, essas ações diretas de inconstitucionalidade, que são voltadas, né, no âmbito federal diretamente ao Supremo Tribunal Federal, tem as autoridades legitimadas para sua propositura e tudo mais, elas tratam da inconstitucionalidade de maneira principal. Quando um Procurador-Geral da República, o Presidente da República, apresentam uma ação direta de inconstitucionalidade ao Supremo, pedindo que declare a inconstitucionalidade de uma norma, ele não precisa relacionar isso com nenhum caso concreto. Ele simplesmente diz, olha, eu olhei essa norma, comparei essa norma com a Constituição e acho que essa norma é inconstitucional. Por favor, eu quero que declare a inconstitucionalidade. Ele afasta isso de qualquer discussão de caso concreto. Não precisa ter caso concreto, não precisa ter partes, não precisa ter nada disso. Então você pode analisar a questão da constitucionalidade do ponto de vista incidental, como foi o primeiro exemplo que eu dei, eu e você discutindo um contrato, enfim, ou de um ponto de vista principal, que foi o segundo exemplo que eu dei, é o caso daqueles legitimados que apresentam processos específicos para discutir a inconstitucionalidade, tá certo? E o controle de constitucionalidade pode ser preventivo ou pode ser repressivo. Quando ele é preventivo, prof? Ele é preventivo quando ele acontece antes da entrada em vigência da norma. Então, quando eu falo lá, o exemplo que eu dei, o controle realizado pelo Poder Executivo, no caso do veto, ele é um controle preventivo. O controle realizado pelo Poder Judiciário, depois que essa norma está em vigência, já foi publicada, já é exigível, é um controle realizado de maneira repressiva. E uma coisa que eu preciso lembrar a vocês, eu já falei isso em outras aulas, tá? Mas eu vou relembrá-los, que é a questão da inconstitucionalidade da norma constitucional. É possível? É possível eu declarar a inconstitucionalidade de uma norma constitucional? O que vocês lembram disso? A princípio, não, tá certo? Você tem a Constituição, você precisa fazer leituras, interpretações sistemáticas da Constituição, você precisa considerar a Constituição como um todo, e as normas que estão previstas no texto constitucional, elas devem ser compatibilizadas. Você não pode declarar a inconstitucionalidade de uma norma que está prevista no texto constitucional como uma norma originária. O que você pode declarar inconstitucional? Você pode declarar inconstitucional uma emenda, né? Então, quando você faz uma emenda ao texto da Constituição, a emenda pode ser inconstitucional, mas o texto constitucional originário nunca vai ser declarado inconstitucional. Beleza? Então, não existe inconstitucionalidade de norma constitucional originária. No máximo que existe é inconstitucionalidade de emenda constitucional. Tudo bem? Beleza, beleza. Então, nós temos que falar sobre ainda essa parte introdutória do controle de constitucionalidade, né? Vou me referir a vocês os modelos que são adotados pela Constituição para fiscalização da constitucionalidade das normas infraconstitucionais. Olha lá, nós temos basicamente dois modelos, dois sistemas de controle de constitucionalidade no mundo. E eles se aplicam, né? Eles foram criados
para sistemas de direito diferenciados. Então, para o sistema de common law, tá certo? E com o surgimento nos Estados Unidos da América, nós temos o modelo de controle de constitucionalidade difuso ou concreto, né? E para os sistemas de civil law, com o surgimento lá na Áustria, já no século XX, nós temos o sistema de controle de constitucionalidade concentrado ou abstrato. Esses dois modelos de controle de constitucionalidade, eles surgem no mundo em momentos diferentes, por finalidades diferentes e para sistemas jurídicos diferentes, tá certo? E o Brasil, para facilitar a sua vida, adota qual dos dois, hein? O modelo difuso ou o modelo concentrado? O modelo concreto ou o modelo abstrato? Usa os dois, lógico, né? Para facilitar a sua vida, ele usa os dois modelos. Você precisa conhecer os dois, estudar os dois e saber os dois para a prova da OAB. Mas vamos começar pelas identificações, assim. A professora falou, modelo difuso. Por que eu chamo o modelo de controle de constitucionalidade difuso de modelo de controle de constitucionalidade difuso? Porque no sistema difuso, qualquer juiz, qualquer tribunal, pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. No modelo difuso, então, um juiz de primeira instância, um tribunal, né, vamos pensar um tribunal de segunda instância, um tribunal regional, podem declarar a inconstitucionalidade de uma lei. O modelo difuso tem esta prática, por isso ele é difuso, porque ele se difunde. E o modelo concentrado? É exatamente o contrário. Só um órgão, ou uma corte, dependendo do lugar, é que é responsável por analisar o controle de constitucionalidade, é responsável por dizer que uma norma infraconstitucional pode ser inconstitucional. E por que ele é concentrado, então? Porque ele se concentra em um único órgão. Então, quando você tiver que lembrar dessa distinção, o que é o controle difuso? Ele é difuso porque qualquer juiz pode analisar a inconstitucionalidade no sistema difuso. E no sistema concentrado? Ele é concentrado porque tem um órgão específico que analisa a inconstitucionalidade das normas. Mesma coisa o outro nome que esses controles recebem, né? Controle difuso, normalmente ele é chamado também de controle concreto. Por que controle concreto? Porque a análise da inconstitucionalidade de uma lei surge num caso concreto. É o que eu acabei de explicar no slide anterior, falando sobre o controle incidental. Eu tenho um problema entre A e B, eu tenho um processo judicial rolando já entre A e B, e aí surge nesse processo a discussão sobre a inconstitucionalidade de uma lei. Então, isso é um sistema de controle concreto. Eu tenho um caso concreto e desse caso concreto surge a discussão da inconstitucionalidade da lei, que é diferente do sistema abstrato. Que é abstrato por quê? Porque não tem caso concreto. Eu pergunto ao Poder Judiciário, nesse caso, sobre a inconstitucionalidade da lei, né? Independentemente da existência de um caso concreto, eu pergunto em abstrato. Judiciário, essa lei, considerando essa Constituição, ela pode ser considerada uma lei constitucional ou não? E aí, o Poder Judiciário vai te responder aquilo em abstrato. Ele não vai analisar nenhum caso concreto, nenhuma situação entre A e B. O controle difuso, que é realizado por todos os juízes, é um controle de tipo concreto. Surge nos casos concretos arguidos pelas partes. O controle concentrado, que é aquele modelo que só é focado em um órgão, em uma corte, é também um controle abstrato. Analiso a inconstitucionalidade sem considerar nenhum caso concreto, sem considerar nenhuma situação entre A e B. O primeiro modelo, difuso e concreto, é o modelo de tradição norte-americana, né? É o modelo de tradição de common law. E esse segundo modelo, concentrado e abstrato, é o modelo de matriz austríaca. É o modelo destinado ao sistema de civil law. Tá certo? Por que isso, professora? É bem fácil até de você entender. O modelo difuso, concreto, dos Estados Unidos, ele parte de uma lógica de common law, que é uma lógica muito mais focada na jurisprudência. Então, como é que funciona? Eu tenho vários casos concretos, as pessoas começam a arguir a inconstitucionalidade de uma lei em relação àqueles casos concretos, o juiz analisa aqueles casos, julga e declara a inconstitucionalidade da lei, tá? O que me garante, olha o problema que eu posso estar gerando, que o juiz A julgue que aquela lei é constitucional e o juiz B julgue que ela é inconstitucional.
e o C que é constitucional, e o D que é inconstitucional. Não teria o risco de eu criar um caos na segurança jurídica, porque cada juiz julga de um jeito, um diz que é constitucional, o outro diz que é inconstitucional? Se você conhece bem, ou se você conhece um pouco o sistema de common law, você vai saber que não tem problema. Por quê? Porque lá eles têm, né, esse respeito à jurisprudência e eles têm o mecanismo do stare decisis, né, que mantém a decisão. Então, assim, qual que é a ideia? Quando um juiz determinar que aquela norma é inconstitucional, os outros juízes que julgarem casos semelhantes vão aderir à decisão proferida pelo juiz anterior no caso semelhante. E aí, como eles trabalham bastante com essa lógica de jurisprudência, o natural é que eles vão seguindo nessa mesma linha. E seguindo nessa mesma linha, os casos vão ser resolvidos da mesma maneira. Tá certo? Isso não vai acontecer no sistema de civil law. Isso não vai acontecer lá no sistema austríaco. Por quê? Porque no sistema de civil law nós não trabalhamos tanto, né? Claro, hoje em dia isso já está sendo modificado, os sistemas estão se aproximando e etc. Mas quando a gente fala do surgimento desses controles, desses mecanismos de controle de constitucionalidade, no sistema de civil law isso não acontece. Por quê? Porque no sistema de civil law nós trabalhamos mais com legislação e presunção de validade das leis. A gente trabalha mais com códigos. Então, aqui no sistema de civil law, realmente, se a gente permitir que cada juiz declare se uma norma é constitucional ou inconstitucional diante de um caso concreto, nós temos esse risco de que cada juiz julgue de uma maneira diferente e nós não teríamos como uniformizar esse julgamento. Por isso que nos sistemas de civil law, a declaração de inconstitucionalidade, de maneira pura, né, vamos dizer assim, deveria ser feita de maneira concentrada em apenas um órgão. Porque aí aquele órgão, ele julgaria, diria, a lei é constitucional ou a lei é inconstitucional, e essa decisão desse órgão se aplicaria a todos os outros casos. E isso é que daria uniformidade. Você não teria vários juízes julgando, você teria um órgão que julgaria isso e aquela decisão daquele órgão se aplicaria para todos os casos semelhantes. Seria uma maneira de você uniformizar a aplicação da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei dentro do sistema. Nossa, professora, você falou tanta coisa, o que eu tenho que saber disso tudo que você falou até agora? Você tem que saber o seguinte: a gente está falando de controle de constitucionalidade. No mundo, nós temos 2 sistemas de controle de constitucionalidade que, quando a gente ensina controle de constitucionalidade, a gente precisa necessariamente passar por eles. O primeiro sistema é um sistema americano, que é o sistema difuso e concreto. Ele é difuso porque qualquer juiz analisa a inconstitucionalidade de norma, ele é concreto porque essa análise parte de um caso concreto. E como é que ele funciona bem nos Estados Unidos, prof? Funciona porque lá é um sistema mais voltado ao common law e tem essa ideia de agregar a jurisprudência. Quando você tem casos semelhantes, você aplica soluções semelhantes. E o outro modelo é o modelo concentrado ou abstrato. Concentrado porque tem um órgão que julga a constitucionalidade e a inconstitucionalidade da lei, e abstrato porque esse órgão faz isso em tese, sem considerar nenhum caso concreto. Aonde que esse sistema foi criado? Para que ele serve? Ele foi criado lá na Áustria, ele é criado pelo Kelsen, e a ideia da criação desse sistema é justamente a de manter uma uniformização a respeito da decisão da inconstitucionalidade da norma. Então você concentra essa decisão em um órgão, e aí aquela decisão que foi proferida por aquele órgão se aplica para todos os casos semelhantes, né, de maneira obrigatória. É isso que permitiria que o controle de constitucionalidade acontecesse com desenvoltura nos sistemas de civil law. Tudo bem até aí? Sim? Então acompanhe aqui, ó. Só vou repetir de novo, mas vou repetir pelo slide para ver se você gravou mesmo. Então, controle difuso, América do Norte, ok? Qualquer juiz pode realizar. Parte de posições subjetivas, ou seja, de casos concretos. Os efeitos da decisão no controle difuso são interpartes, ou seja, são para as partes que litigaram naquele processo, e são efeitos ex tunc. A norma é declarada inconstitucional desde o momento em que ela surgiu. E o controle concentrado? O controle concentrado é de matriz austríaca, né? Nós temos um órgão que vai ser responsável por analisar
a inconstitucionalidade da lei, tá certo? Apenas um órgão, não é difuso, é concentrado. São posições objetivas, ou seja, eu não parto de um caso concreto, eu parto de uma situação abstrata, por isso também é chamado controle abstrato. Os efeitos são erga omnes, a decisão que foi proferida por aquela corte ou por aquele órgão, que é o órgão responsável por declarar a inconstitucionalidade ou constitucionalidade, ela se aplica para todos, e é possível ter modulação dos efeitos dessa decisão. Modulação de efeitos a gente vai trabalhar mais praticamente nas próximas aulas. O Brasil adotou qual sistema? O Brasil adotou os dois sistemas, tá? Em 1891, quando a gente fez a nossa Constituição Republicana, lembrem lá, puxem a memória quando a gente falou na aula das Constituições brasileiras, e aí eu comentei com vocês, a Constituição de 1891, ela foi uma Constituição que tentou copiar muita coisa da Constituição norte-americana da época. Então nós nos chamamos Estados Unidos do Brasil, nós adotamos um sistema presidencialista e nós adotamos inclusive um controle de constitucionalidade. Então o controle de constitucionalidade adentra no sistema jurídico brasileiro em 1891 pela Constituição Republicana. Só que, como nós não somos um modelo de common law, esse sistema de controle de constitucionalidade no Brasil vai causar diversos problemas. Nós vamos ter diversos problemas para efetivar esse sistema difuso dentro do Brasil. E isso vai fazer com que, aí na metade do século XX, a gente queira agregar um outro modelo de controle de constitucionalidade para nos auxiliar nessa função. E esse outro modelo que nós adotamos, claro, é o modelo de controle abstrato, que vai surgir em 1965 no Brasil, através da DIN interventiva e depois da ação direta de inconstitucionalidade. E aí no Brasil, eu marquei aqui em vermelho, nós passamos por um fenômeno, que é o fenômeno da Opa, é difícil de falar esse fenômeno. É o fenômeno da abstrativização do controle difuso. O que é isso, professora? Meu Deus do céu! Como eu estou comentando com vocês, nós temos os dois modelos no sistema brasileiro. Nós temos o sistema de controle de constitucionalidade difuso, que ingressou no nosso ordenamento jurídico lá em 1891, e nós temos o modelo de controle de constitucionalidade abstrato, concentrado, que entrou no nosso ordenamento jurídico agora na segunda metade do século XX. Esses dois modelos, eles precisam conversar entre si. Então, nós não podemos manter eles puros dentro do sistema. Imagina assim, eu ingresso uma ação discutindo um tema com você, e aí surge uma questão incidental a respeito da inconstitucionalidade de uma lei. Vamos pensar que o juiz declare a inconstitucionalidade da lei. Eu recorro. O tribunal mantém a declaração da inconstitucionalidade da lei. Eu faço um recurso extraordinário. O STF declara a inconstitucionalidade da lei, beleza? Em recurso extraordinário, qual seria o efeito dessa decisão do STF? Num controle difuso, num sistema concreto, a decisão proferida para o STF só teria validade para mim e para você. Paralelamente a isso, eu tenho o controle concentrado. Então, no controle concentrado, eu teria uma possibilidade de, por exemplo, alguns legitimados apresentar uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo, discutindo esta mesma lei que nós discutimos, e aí a decisão que seria proferida pelo Supremo Tribunal Federal naquele caso, ela teria efeitos gerais, teria efeitos para todos. Fica muito complicado que a gente possa conviver com esses dois sistemas de controle de constitucionalidade ao mesmo tempo no ordenamento jurídico e que eles não se comuniquem. Então, o que tem acontecido na prática, a partir de diversos mecanismos? O que tem acontecido é essa abstrativização do controle concreto no Brasil. E como que funciona isso, professora? Por exemplo, uma coisa que é um requisito que colocaram no recurso extraordinário, que é a repercussão geral. Por que você precisa demonstrar no teu recurso extraordinário que aquele recurso tem uma repercussão geral, que ele não interessa somente para você? Porque essa decisão que vai ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal a respeito de constitucionalidade e inconstitucionalidade, ela é uma decisão que tem uma propensão de ter efeitos para além das partes. Nós queremos isso, até para diminuir a quantidade de processos de recursos extraordinários cuja a decisão só teria efeito para aquelas próprias partes. Então, nós falamos aqui de uma aproximação desses modelos de controle de constitucionalidade
para que eles possam funcionar melhor, tá? Principalmente a partir de uma transformação do sistema difuso, através de mecanismos como a repercussão geral no recurso extraordinário, mas também através de mecanismos como a súmula vinculante, também através de mecanismos como o artigo 52 da Constituição, no seu inciso 10, que é a possibilidade das resoluções que dariam efeitos amplos às decisões de inconstitucionalidade proferidas em recursos extraordinários. Então nós fomos criando mecanismos para tentar dar abrangência às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em inconstitucionalidade nos recursos extraordinários. Quando eu falo em dar abrangência às decisões proferidas nos recursos extraordinários, eu estou falando, obviamente, em torná-las, né, mais abrangentes, torná-las mais expansivas, e aí que eu estou transformando essas decisões, que seriam, a princípio, concretas e difusas, em decisões mais abstratas, né, mais semelhantes às decisões proferidas em um controle concentrado. Então, quando eu falo sobre isso, eu estou falando em abstrativizar as decisões proferidas no controle difuso. Beleza? Nossa, professora, foi longe aí, hein? Sim, na verdade eu fui longe porque estou partindo do pressuposto de que você conhece essa disciplina, você conhece essa matéria, você já estudou isso na faculdade, certo? Então o que eu quero aqui é relembrar um pouco do que você estudou e aprofundar um pouco do que você estudou. Então, pega essas noções gerais que eu passei aqui agora, ok? Mas se for necessário, claro, você vai ter que dar uma corridinha lá na doutrina, principalmente essa parte da abstrativização, que é uma parte mais teórica, mais pesada, né? Dá uma corrida lá na doutrina e estuda sobre isso. Quem fala bastante sobre isso no seu manual de maneira bem interessante é o Gilmar Mendes, ok? Aquele curso de Direito Constitucional tem bastante coisa sobre abstrativização e é bem interessante. Se você ficou curioso ou se você acha que eu preciso estudar um pouco mais sobre esse tema, você corre lá, beleza? A gente continua falando sobre controle na próxima aula. Eu agradeço quem aguentou até aqui e até já!